Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Rick e eu estou aqui com vocês novamente analisando e traduzindo a obra de William Russo, Composing Music, certo? Nós nos encontramos aqui no capítulo 14, página 165, no subtítulo The Human Voice, a voz humana, certo? Então aqui ele vai explorar alguns aspectos da voz humana muito interessantes para nós. Vamos ver. Agora deixe-nos ater à voz humana. A altura musical, que é o pitch, cima e baixo, é expressada por uma linha curva. No exemplo B, A pode ser interpretado como notas, assim como B, certo? Então, no exemplo B, você vê A e B, que eles são feitos para serem idênticos, no que se diz respeito a andamento da música em altura. Dá para entender? Veja que em B, a música segue a mesma curva que A. Ela tem uma ascendente, depois descende, ascende novamente para terminar grave. E se você for perceber, a linha de A, ela começa e termina praticamente na mesma altura. Assim como B, inicia e termina na mesma nota, certo? Então são relações bem feitas de curvas. Aí vamos ver o que ele fala sobre isso. Ó. Quanto mais alta a linha estiver no papel, mais aguda será a afinação. E por outro lado, quanto mais baixa ela estiver, mais grave será o tom. Tente preservar as distinções. Se a linha descer um pouco mais baixo em um ponto do que o outro, a nota que você cantar deve ser um pouco mais grave também. Por esta razão, eu recomendei o uso de uma diretriz, que é essa linha horizontal do exemplo B, letra A do exemplo B, certo? Então essa linha horizontal aí, ela marca mais ou menos a metade do pentagrama. Seria como se fosse a terceira linha do pentagrama. Aí você pode tentar fazer distinções. É claro que analisando a letra A do exemplo B, alguém poderia olhar para o começo da linha e falar, essa nota é claramente um Dó grave. Outros poderiam olhar e falar, não, isso daqui é um Sol. Então, usando o Sol, a letra A do exemplo B, não é possível você falar a nota exata, mas é possível você preservar as relações, certo? Então vamos lá para o exemplo C. Sobre o exemplo C ele diz, uma linha ascendente ou descendente em um ângulo indica um glissando. Certo? Então aqui no exemplo C podemos ver um glissando. Aí, para indicar uma pausa, ou talvez um respiro, deixe espaços na linha, assim como no exemplo D. Veja aí que tem um espaço, pode ser um respiro, certo? Notas curtas são indicadas por pontos e notas longas por traços. O comprimento de tais pode variar. Veja aí o exemplo E. Aí, para o exemplo F, podemos ver o seguinte: escreva as notas longas e conectadas dessa maneira, certo? Então, essas notas F do exemplo F podem ser ligaduras. Por quê? Porque elas variam o tom, mas elas estão interligadas, ok? Então, em adição a palavras, às quais vamos chegar em pouco tempo, uma grande variedade de sons Então, em adição às palavras, às quais vamos chegar em pouco tempo, uma grande variedade de sons vocais está disponível. Aqui estão alguns. Aí no exemplo G, ele dá alguns sons vocais que podem ser feitos. No caso, onomatopeias. Né? Aqui as onomatopeias estadunidenses são diferentes das onomatopeias da língua brasileira. Mas aqui temos várias também, certo? Então, note também Notas também podem ser alteradas de várias maneiras. O exemplo H mostra alguma dessas maneiras. Então vamos ver aqui o exemplo H. A letra A do exemplo H, ele diz um bend. Letra B, um fall off. Letra C, um fall up. Letra D, um doink. E letra E, um trilo, curto e longo. Certo? Aí podemos passar para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte. Escreva uma curta peça para um solo de voz, feminina ou masculina, de 40 a 60 segundos de duração. Use o máximo de recursos mostrados nos exemplos B ao H quanto puder. 3. Use caneta, marcador de papel e papel de arte, assim como no exercício 1. Aí ele vai passar para o subtítulo Duas Vozes. Vamos ver o que ele fala sobre isso. No exemplo I, eu escrevi duas vozes. Perceba que as duas linhas verticais que servem para mostrar aos músicos os pontos coincidentes das duas vozes e também dar a eles uma ideia geral ou específica da duração mostrada aqui, certo?
Obras para mais de um cantor devem ser conduzidas, isto é, linhas verticais devem ser designadas por um condutor, ou autoconduzidas. Em ambos os casos, todos terão de prestar muita atenção aos outros para ver como cada parte está progredindo. Quando os tempos são aplicados, um grande relógio que marca segundos é necessário se as peças forem autoconduzidas. Então você vê aqui no exemplo I que, de novo, existem várias linhas para tentar marcar o ponto em que as notas devem se encontrar. Por exemplo, ali ele marca 20 segundos, onde ele gostaria que as notas se encontrassem. Então deve haver muito entrosamento e muito olhar entre os dois cantores para que tudo dê certo. Aí no exemplo J, ele já mostra o seguinte, ele foi mais ambicioso no exemplo J. Ele já criou, além de sílabas, várias variações aí, e ele deu ao nome husband and wife, que pode ser traduzido como marido e mulher. Talvez ele esteja fazendo aí uma discussão entre eles, uma conversa, certo? Temos que tocar para ver. O exercício 3 diz o seguinte: escreva uma peça curta para duas vozes com duração maior do que 30 segundos. 2. Use qualquer recurso mostrado até agora. E 3. Use diferentes cores de marcador ou canetinha para cada voz e escreva em papel de arte. Certifique-se de usar o preto nas linhas verticais para ajudar os músicos a alinhar as suas partituras. Use também tempo e andamento. Ok? Aí podemos passar para outro subtítulo, a voz e as palavras. O uso das palavras é o mais especial e melhor recurso da voz, porque as palavras expressam ideias e sentimentos concretos. Vamos começar com palavras faladas, que estão indicadas com X, certo? Então aí podemos ver o exemplo K, as palavras faladas. Em relação ao exemplo L, ele diz: esse tipo de passagem também funciona bem se duas ou mais pessoas estiverem tocando. Então, no caso, você vai algumas vezes querer usar rítmicas verdadeiras, não necessariamente em linhas de compasso ou métricas, né? Podemos ver isso no exemplo L. O uso de X apenas para palavras faladas ou gritadas. Faça o uso de X, né? O grito é também útil nessa ocasião. Toque este exemplo primeiro com uma pessoa e depois com duas ou mais. Aí, por exemplo, M. Use os X apenas para palavras faladas ou gritadas. Para palavras cantadas, proceda como segue. Aí você vê o exemplo N para prosseguir. Então, tente o exemplo precedente com duas ou mais vozes também, no caso do exemplo N. Comece com duas alturas diferentes para conseguir partes diferentes. Quando você usa cadetas de cores diferentes, você consegue indicar claramente o cruzamento, a voz de cima e embaixo da voz mais grave por um curto período de tempo. Uma técnica encantadora. Imagine quão mais claro o exemplo A a seguir teria. Imagine quão mais claro o exemplo a seguir seria se a primeira voz fosse escrita em vermelho e a segunda em azul. Veja o exemplo O. E depois de analisado isso, podemos partir para o exercício 4. O exercício 4 diz o seguinte: escreva uma peça para voz masculina ou feminina. Especifique qual, de mais de 1 minuto de duração. Use as seguintes palavras de maneira que quiser. Repita-as. Repita-as. Número 2. Use as seguintes palavras de maneira que quiser. Repita-as. Use uma palavra importante, sozinha, etc. 3. Lembre-se que você não precisa usar todas as vozes ao mesmo tempo. Se você escrever para 3 vozes, por exemplo, você tem 3 solos, 2 duetos diferentes, etc. Seja econômico. Lembre-se, menos é mais. E 4. Escreva em papel de arte e use qualquer recurso até agora discutido. Esforce-se para a obra ser ouvida. Ok? Então isso conclui esse nosso vídeo. Estamos ainda na metade do capítulo 14. E o próximo subtítulo que vamos abordar é o seguinte: instrumentos de sopro e corda. Certo? Então vejo vocês no próximo vídeo para abordarmos esse subtítulo. Muito obrigado e tchau, tchau.